Ela já se encontra aqui, né? Está aqui com a gente e ela vai estar conversando com a gente sobre algo muito importante. Olha ela aí, que é a nossa querida Maiana Magalhães, não é isso? Isso. Toda linda, vai estar daqui a pouquinho conversando com a gente, porque ela vai bater um papo, ela que é fonoaudióloga, vai conversar com a gente sobre algumas dicas maravilhosas que ela vai passar, porque a gente pode enriquecer de forma muito positiva o desenvolvimento motor e, é claro, enriquecer ainda mais o vocabulário dos nossos filhos. E a gente tem uma certa dificuldade, porque hoje Deus é assim, impressionante, está todo mundo no mesmo barco. As nossas crianças que voltaram para as escolas, até aquelas que não tinham uma certa dificuldade, hoje estão encontrando dificuldade. O que eu estou querendo dizer? Vamos ter que ajudar todas as nossas crianças. E de que forma que a gente pode ajudar? Você mãe em casa, você professora, você diretor da escola, você psicopedagoga, ter um pouquinho mais de paciência, porém não passar tanto a mão na cabeça, mas encontrar formas e oportunidade de você ajudar seu filho a trabalhar a autoestima dele. Porque a primeira coisa que eu fico imaginando é que essa criança, quando está passando por uma dificuldade, a autoestima dela vai lá para baixo. Eu não tinha esse problema. Mamãe, hoje eu não consigo, mamãe. Eu não estou conseguindo ler. Eu estou com dificuldade, mamãe. Aí vem logo na mente, meu coleguinha. Meu coleguinha está conseguindo, eu não estou conseguindo. Ou o contrário. Meu outro coleguinha conseguiu ir. Por que eu não estou conseguindo? Porque antes eu conseguia. E a gente tem que cuidar dos nossos filhos, tem que cuidar das nossas crianças, porque a gente tem que passar primeiro essa segurança. Meu filho, você é capaz. Mamãe, se eu não tirar 8, se eu não tirar 10, meu filho, não tem problema. O importante é você aprender. O importante é você sentir que está aprendendo, filho. Isso é que é importante. Não vai se preocupar com a nota, não. Tá na hora de você, mãe, parar de se preocupar com notas em sala de aula do seu filho no dia da prova. Começa a trabalhar o outro lado. Meu filho está aprendendo? É isso que importa para a mamãe. Meu filho está sabendo. Se meu filho está tendo esse lado, ô glória, é bom demais para a mamãe também. Aprenda, meu filho. Não se preocupe com a nota, não. Que a nota é que se você aprender, sua nota já é maravilhosa, até para o meu coração. Tem que trabalhar esse lado. Mas tem uma autônoma, que é a Edileia Gomes, ela é mãe do Miguel. E olha só, o Miguel tem autismo. Ela fez um vídeo tão interessante mostrando como é que ela pode estimular a fala de aprendizagem dele dentro de casa. Olha que exemplo lindo, gente. Gato. Batata. Macaco. Sapo. Sapo. Muito bem. Viante. Elefante. Vialfa. Girafa. Dedinha. Galinha. Dodão. Cavalo. Dedê. Parabéns. Tati. Gato. Sampa. Sapo. Zu. Macaco. Sapo. Sapo. Viante. Elefante. Vialfa. Girafa. Sabe o que é legal dessa história toda? É que muitas vezes você tá lá com a tua parede linda, bem pintada, e você diz, não risque a parede. Gente, eu riscava demais a parede de mamãe. Demais. Nunca foi problema. E hoje que a gente tem tantas tintas aí para facilitar, né? Que a gente pode até limpar. Mamãe, crie situações maravilhosas como essa mãe. Parabéns, mãe. Sabe o que eu achei interessante? É que as nossas mães, as nossas lindas telespectadoras, elas estão entendendo o que o Bom Dia quer fazer, o que o Bom Dia está fazendo no dia a dia. Não é só a gente entrar aqui na telinha, se apresentar. Não, é a gente apresentar a nossa equipe para ajudar as pessoas no dia a dia a terem dias melhores. Porque eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. E até dentro das profissões. Mas já imaginou? Essa mamãe mandou um vídeo pra gente. Foi ela quem fez esse vídeo. E eu achei lindo. Você viu só?
Nós vamos conversar com a fonoaudióloga que já está aqui com a gente, a Maiana Magalhães. Vai dar dicas de como estimular a fala, o desenvolvimento motor e enriquecer ainda mais o vocabulário dos nossos filhos. E ela está aqui com a gente. Oi. Você viu que mãe maravilhosa? Sim. Bom dia, amada. Bom dia, muito Seja obrigada. bem-vinda. Pegando um pouco sobre o vídeo, né, do Miguel, você vê que ele tem 5 anos. Sim. E a mãe teve essa criatividade de poder ajudar ele em casa, né? Você vê as respostas dele com 5 anos, do apontar, a oralidade, a intenção de interagir com a mãe. E a gente fica muito feliz quando a gente percebe a iniciativa e vê, né, que a mãe tem o pensamento de organizar e criar situações para ajudar o seu filho. Né? E como você falou, Vanusa, a respeito da fala, né? Algo que é muito cobrado, né, pelos pais nessa questão da pandemia. E uma dica que eu já dou de início, né, que os pais procurem saber quais são os marcos do desenvolvimento da criança, né? Não somente a fala, mas também o processo do andar. Por quê? A capacidade do ser humano, da criança, é de andar, falar e pensar. E essas 3 áreas, elas estão ligadas umas à outra, né? A gente só consegue pensar quando a gente tem a linguagem. E a gente só consegue desenvolver essa fala, que é um ato motor, mas também que é um comando do sistema nervoso, através do andar. Então, a gente vê que existe uma demanda, né, vamos dizer assim, exagerada no sentido de quê? De crianças com dificuldade na fala, né? E a gente sabe que os pais, eles estão perdidos por não saber se aquela criança, se seu filho está com um atraso ou não, né? E por isso que a gente dá sempre essa dica de procurem saber quais são os marcos do desenvolvimento, né, para poder ter um norte. Muito bom a gente já entrar falando dessa forma, nesse bate-papo, nessa conversa da gente. Porque assim, eu acho que o primeiro de tudo que está acontecendo na vida, acredito que até dos profissionais e da gente que não é especialista no assunto, é que parece que cada pessoa está tendo que ter um pouquinho de psicólogo, né? Para talvez entender melhor o seu filho dentro de casa, se entender um pouco também, observar como era antes e o que está acontecendo no dia a dia, né? Tentar trabalhar esse lado, porque assim, o que a gente tem observado? Que as nossas crianças têm que ter esse estímulo, né? E depois que voltou, a volta às aulas, que as pessoas estão lá dentro do local, realmente está acontecendo muita dificuldade. Dificuldade de aprender mesmo, dificuldade com vocabulário, dificuldade com a dicção. E, de uma certa forma, é uma falta de autoestima. E que isso tem sido muito preocupante porque as crianças, elas não podem desistir do que é necessário, que é aprender dentro de uma sala de aula. E nem todo pai e nem toda mãe também está preparado muitas vezes para continuar e tem que continuar. Eu até criei uma frase que eu quero estar sempre colocando ela aqui no programa, é que a gente pode tudo, menos desistir. E a criança, ela não desiste. Pois tá? é. O adulto é que costuma desistir, né? Os pais que às vezes eles não conseguem lidar com esse lado emocional. Sim. Né? Porque o que nos move é a emoção também. Sim. Né? E a criança, ela é muito disso, ela é muito de buscar, ela não desiste. Então, quando você pega um caso onde você vê que a angústia está muito mais dos pais, você precisa trabalhar isso com eles, né? Para eles poderem lidar com o tempo também, porque assim, o desenvolvimento da criança, ele é gradativo, ele é contínuo. Por isso que é importante eu saber, como mãe, o que é esperado do meu filho com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos e assim por diante. Porque aí você vai conseguir entender o que eu posso estar trabalhando com ele dentro de casa, tá? Como é que a gente pode começar estimulando essa criança, de uma certa forma, dentro de casa, quando a gente percebe que tem algo errado? Meu filho não era assim. Ou, de repente, meu filho está passando por algo que eu não estou entendendo direito. Tem uma forma de estimular? Sim, tem uma forma de estimular, mas precisamos saber justamente a idade dessa criança, como é esse ambiente. Mas, de modo geral, a gente sabe que a fala, ela tem etapas como o processo do andar, né? Então, o que a gente espera de uma criança de 1 ano, por exemplo? Ela comece a falar as primeiras palavrinhas, Sim. tá? Então, o que eu preciso como mãe ficar atenta? Há 3 pontos importantes. Ao olhar, porque o olhar, ele nos direciona a atenção. Entrega tudo, né? Entrega tudo.
tá? Os gestos, porque a criança, ela, antes mesmo de falar, ter uma fala estruturada, ela usa muitos gestos para se comunicar, o apontar, as expressões faciais, os movimentos do corpo, tá? E as vocalizações, que é onde a gente consegue ver o nível de fala dessa criança. Ela está no balbucio, ela está no jargão, ela está numa fala estruturada. Como é isso, tá? Então, é preciso os pais ficarem atentos, primeiramente, a esses 3 pontos. Sim. Meu filho tem isso, o que é que eu quero estimular ele? Tá. O ambiente sempre ele está sendo estimulado, a criança sempre está sendo estimulada. Mas eu preciso dar vivências, experiências, memória para essa criança, porque através da repetição a gente consegue gerar memória. Então vamos pensar num brinquedo, por exemplo, tá? Eu quero estimular o meu filho a dizer bola, que é algo que é muito falado, assim, é um exemplo muito comum. Eu preciso dar função para esse brinquedo. Essa bola, vamos jogar bola, vamos pegar bola. Porque o que faz a criança ter memória, repertório, vocabulário, é justamente ela conseguir dizer aquela palavra com significado. Sim. Tá? Então, existe até uma, vamos dizer assim, uma hierarquia para você conseguir desenvolver a fala. Não é do dia para a noite, não é. Então, passa justamente por etapas. Mas são esses ambientes que, como você falou, não precisa ter um ambiente muito lúdico, com muito brinquedo, não é isso. O simples dá para se desenvolver a fala, mas eu preciso, como mãe, ouvir primeiro meu filho, dar esse tempo para ouvir ele, porque isso acontece muito. Da mãe falar, e às vezes você não dá o tempo para aquela criança dar aquela resposta da fala. Muito bom. Aí a gente já falou dessas crianças que estão iniciando, né? E que é muito bom. E aquelas crianças que, de uma certa forma, hoje estão dentro de sala de aula com dificuldade no entendimento e já estão numa idadezinha um pouquinho mais avançada. Já estão entre os seus 9, 10 e até 11 anos. Eu não consigo memorizar. Algo está travando, eu não consigo entender. Porque, queira ou não queira, foi 2 anos, praticamente, dentro de casa, muitos quase como férias. Estavam estudando online, porém o online, a gente sabe que não é uma professora em sala de aula. A gente sabe, não adianta a gente se enganar, né? Porque a mãe tem que trabalhar, a mãe não tem aquele tempo todo, a gente não podia deixar numa aula de reforço, tinha toda a questão da pandemia ali controlando o espaço, local, pessoas juntas. Então, essa criança encontrou uma certa dificuldade. Como estimular e como ajudar essa criança? Primeiro ponto é que ela teve uma quebra. Sim. Né? Então, essa criança ela teve uma quebra durante o ensino-aprendizado, né? E a gente precisa trabalhar essas bases para ela conseguir desenvolver a leitura, escrita ou qualquer outra dificuldade que ela apresente na escola, né? Então, assim, primeiro ponto é você procurar fazer uma avaliação para entender o caso da criança, porque assim, fica muito aberto. Sim. Sabe, você poder dizer assim, como é que eu devo estimular o meu filho? Às vezes o pai não tem essa preparação, né? Por isso que é importante procurar o profissional, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, para que ele tenha esse acompanhamento. Sim. Mas o que a gente tem que ficar atento? É justamente a atenção. Atenção sustentada, é isso que faz a gente aprender a memorizar. Então, se essa criança ela fica dispersa dentro da sala de aula, é uma criança muito agitada, ela não consegue escrever, ela não consegue memorizar o que o professor fala, né? Então, tudo isso aí está dentro de um contexto, mas que precisa ser avaliado para traçar um plano e poder também ajudar a família em casa, né? Mas é de forma bem globalizada isso, essa questão da idade da criança, porque precisa saber as bases que estão com deficiência. Pronto. E a questão da fala e, ao mesmo tempo, do desenvolvimento para ajudar ainda mais no vocabulário dessa criança, tem que existir também uma parceria de pai e filho, né? Sim, muito, muito. Você acabou de falar da presença dos pais, mas principalmente ter um momento para acompanhar. Sim. É importante a gente sempre... Eu sempre oriento, na verdade, que os pais eles precisam ter um tempo com o filho para entender a demanda, as dificuldades dessa criança, né? Para poder criar situações onde ela possa também, onde eles possam ajudar essa criança. O lúdico, por que a gente fala tanto do brincar no desenvolvimento da fala? Porque é uma ferramenta que nós utilizamos para trabalhar o simbolismo, a linguagem, o desenvolvimento da fala. Mas tem um detalhe, Vanusa. Muitas das crianças também, elas conseguem compreender, tá? Elas ouvem, elas conseguem compreender, mas têm dificuldade no ato motor da fala. Sim. Tá? Que existe um lag, tá? De distúrbios de fala. Por isso que é importante o pai ficar atento aos marcos. Porque muitos dos pais chegam assim,
Maiana, meu filho entende, mas ele não está conseguindo falar. E às vezes o problema é na parte da motricidade. Por isso que é importante a intervenção. É por isso que é importante fazer alguns exercícios para desenvolver essa fala. Tá? E aí, quando a gente fala de tudo isso para chegar onde a gente quer realmente chegar, que é o foco da nossa fonoaudióloga, é que a gente pede a sua atenção. Porque você vai levar para esse profissional e ele vai poder analisar. Existem, na verdade, exames, existem formas que a gente possa identificar se está existindo algum problema na fala, se a dificuldade de falar é muito grande e é algo que não é só do psicológico. Porque às vezes a mãe insiste em querer levar para um psicólogo, mas às vezes insiste em querer trabalhar determinadas situações e não percebe esse outro lado que você está falando. Pronto. Existem avaliações, observações clínicas, Sim. Existem protocolos, testes para a gente poder avaliar não somente a linguagem, mas também a parte da fala da criança, porque são... a linguagem, fala e comunicação, elas estão interligadas. O ouvir. Tá? A questão de avaliar a audição, porque é através da audição que a gente consegue desenvolver a fala também. Então, a gente precisa fazer essa avaliação detalhada dos exercícios, né, de boca, de movimento de língua, para a gente poder fechar um diagnóstico fonoaudiológico. Muito bom. E a gente poderia dar algumas dicas de... Vai depender ainda de cada situação, de cada Sim. pessoa, de cada criança, de cada bebê que está ali iniciando a sua falinha. Mas tem, assim, algum exercício já de cara que a gente poderia passar para essas crianças ou não? Sim, tem vários exercícios, inclusive muitos desses exercícios que nós fazemos no consultório, o bebê ele faz. Por exemplo, vibração dos lábios. Para muitas pessoas, meu Deus, que besteira. Não, E não é uma besteira. Nós estamos trabalhando um sopro bem mais forte. E tem crianças de 3, 4 anos que não conseguem fazer isso. Inclusive até mesmo adultos. Estalos de língua. O que você está fazendo com esse movimento, Maiana? Trabalhando mobilidade, tonicidade, força de língua. Porque a língua, ela faz modular o som, né? Fazer esses sons diferentes. T, D, N, L. Então, são detalhes, são exercícios que dá para se fazer em casa também, tá? Mas... ressalto que tem crianças que não conseguem fazer, mesmo que os pais mostrem, tentem ensinar, né? Por isso que essa criança precisa de uma intervenção fonoaudiológica. Sim, A gente sim. não pode deixar ser negligente, né? De esperar, eu vou Às esperar. vezes a dificuldade de se expressar, de se levantar, ler em sala de aula, de fazer alguma apresentação, é algo que até ela desconhece. Isso. Ela quer dizer o que está acontecendo, mas nem ela mesma sabe, não né? sabe, justamente. E a questão da caneta entre os dentes funciona também? Ou isso é só um mito? Olha, eu não faço isso, eu não faço esse exercício, Por tá? isso que a gente pergunta. Mas eu não sei se tem colegas que fazem esse exercício da caneta, mas eu não faço isso. Eu trabalho muito com a reorganização neurofuncional, né? Eu consigo, através dos estudos, né, da minha experiência, eu consigo ver que o desenvolvimento da fala está muito ligado à parte motora. É como uma criança se movimenta, se essa criança passou pelas fases neuroevolutivas que está dentro da programação genética do ser humano, como os animais têm. Então, eu trabalho muito o desenvolvimento da linguagem, fala do meu paciente e comunicação com esse programa de reorganização neurofuncional. Então, assim, tem exercícios que muitos colegas fazem e que dá super certo. Mas esse avaliar o antes de tudo é que faz você entender Isso. onde moram os devidos problemas. Isso. Né? E que a gente vai poder se organizar e colocar a vida dessa criança dentro de sala de aula ou até mesmo dentro de casa para viver melhor, até com os amigos, o lado social, Sim, né? sim. Porque muitas crianças encontram dificuldade. É justamente a preocupação dos pais, Sim, né? Daqui a sim. 5 anos, 10 anos, como é que meu filho vai estar? Porque a comunicação, ela existe, ela precisa acontecer. A gente está aqui hoje porque está acontecendo uma comunicação. Sim. Não é só um ato de falar. A Maiana está falando, a Vanusa está falando. Não, existe uma interação. Então, para que aconteça a interação, a comunicação, eu preciso desenvolver essa linguagem. Eu preciso conseguir me expressar bem, né? Que não é algo simples. Tá? Pontuar também isso. Parece ser muito simples. Ah, meu filho tem a boca, doutora Maiana, tem as estruturas, língua, tudo direitinho. Mas não é isso. Depende da maturidade neurológica do sistema nervoso. Então, vem um comando do sistema nervoso. É igual o fato de eu pular, de eu pegar. Então, é todo um trabalho, né? É todo um desenvolvimento. São etapas que essa criança precisa passar para adquirir essas habilidades. Por que a gente acaba falando de tudo um pouco, principalmente com essa profissional?
Porque a gente vem batendo todos os dias na questão da especialidade de cada profissional. E da gente mostrar para vocês que tem várias saídas e várias oportunidades de você ajudar seu filho com o que é necessário. Então tome muito cuidado. Quando a gente coloca algo que a gente tenta passar, é justamente para apresentar para você que nem tudo funciona como você realmente imagina ou como as pessoas te falam. Por isso que a gente está sempre colocando esses assuntos, abordando, trazendo os mitos, as verdades, tentando, de uma certa forma, trabalhar esse outro lado para que as pessoas entendam que tem várias saídas e que você não tem que ficar só aqui, né? Então é uma forma bem interessante da gente trabalhar esse outro lado. E se faltou alguma dica, eu queria que você passasse para quem está em casa. A minha orientação para as mães, para os pais, né? Vejam seu filho como um todo, né? Não é somente a fala. Eu sei que a maioria das queixas, né, da preocupação dos pais é a fala, é a comunicação, mas veja o seu filho como um todo. Nós não somos fragmentados, o nosso pescoço não é separado da parte do corpo. Então, por isso que é importante a gente conseguir ver ele como um todo, quais são as dificuldades motoras do meu filho, porque isso vai causar impacto também na fala. Lembrando que a fala é um ato motor. Né? Não é algo que diga assim, fale meu filho que ele vai falar. Ele precisa passar por um desenvolvimento, né, por etapas, para ele poder conquistar essa fala tão refinada que a gente vem utilizando. E eu estou à disposição, Vanusa. Muito tá? bom. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de ter te trazido, até porque, na verdade, o que a gente quer falar para você que está em casa é que esta fonoaudióloga tem a maior preocupação, não, mas o maior zelo de estimular de verdade a fala do teu filho, esse lado do desenvolvimento motor e principalmente, gente, enriquecer o vocabulário do seu filho. Então, eu é que agradeço pela sua presença. Obrigada. Gostaria que você chamasse a atenção através do seu Instagram. A gente sabe que você enriquece de uma certa forma, é uma grande profissional. Obrigada. E a mãe que quiser, o pai que quiser, a pessoa que estiver assistindo, até os diretores de escolas. Vamos convidar estes profissionais para enriquecer, tá? Através de palestras, leve um profissional como esse para a tua escola, faça o diferente, leve o diferencial para a tua sala de aula, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente faz esse tipo de trabalho, que a gente começa a trazer para dentro de sala de aula, para dentro de colégio, para dentro de faculdade, esse tipo de profissional, você está ajudando o teu cliente. Você está conquistando cliente para dentro da tua escola. Por quê? Uma escola que se importa com esse lado, e não só com o lado psicológico, mas também com esse outro lado, vai ajudar os pais, vai ajudar este jovem que lá está. Então a gente agradece também a sua presença, Muito tá bom? obrigada. Vamos falar do teu Instagram, tá aparecendo na telinha, Tá. mas eu quero que você reforce. Tá, meu Instagram é Center Maiana Magalhães, a gente fica localizado no edifício Manhattan, River Center, e nós estamos à disposição para ajudar as famílias, né, as escolas, né, realmente precisa desse suporte, desse apoio, né, os professores, e muito obrigada. Eu que agradeço pela sua presença, continue aqui com a Tá bom. gente, tá? Olha, gente, além de, claro, a gente trazer essas informações, tudo que a gente quer é melhorar a sua vida e a vida da tua família, tá bom? Esse é o nosso desejo aqui no Bom Dia, esse é o nosso propósito.